Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo para falar sobre hiperfoco. Nesse vídeo eu vou falar as características do hiperfoco pela visão do autista. O hiperfoco é uma das características mais marcantes do autismo, mas é às vezes muito mal compreendido. Pelos profissionais da área de saúde, ele é visto como interesse restrito. Não é uma forma que os autistas gostam de ser visto. O hiperfoco ele é um interesse muito focado dentro de um único assunto, porém ele não é restrito. Em primeiro lugar, tem que entender que o hiperfoco ele não necessariamente ele é só um assunto único dentro do autista. Às vezes o autista tem um assunto, que ele tem um interesse muito grande, e tem outros interesses menores ao redor, onde ele também tem hiperfocos nesses outros interesses. E ao longo dos anos do autista, ele costuma modificar esses hiperfocos. Pode acontecer de ficar com o mesmo hiperfoco a vida inteira? Pode. Mas, assim como aconteceu comigo na minha vida pessoal e outros autistas que eu conheço, ao longo dos anos, o hiperfoco maior, de foco maior, ele foi se alterando, ele foi se modificando. Então, essa visão a respeito do hiperfoco é o que eu gostaria de modificar nesse vídeo. Em primeiro, eu gostaria de falar para os pais e para os educadores, não tente retirar o hiperfoco do autista, pois é uma ferramenta muito útil para você colocar novos assuntos, para você introduzir novos conhecimentos para o autista. Se o autista ele tem um hiperfoco em ônibus, em carro, em mapa, em dinossauro ou qualquer outra coisa, e você quer ensinar matemática, geografia, história ou qualquer outro assunto, introduza esse assunto dentro do hiperfoco do autista e vai ser muito mais fácil para ele aprender a respeito desse assunto, pois dessa forma ele vai estar dentro do assunto de interesse dele e vai estar aprendendo o assunto que você gostaria que ele aprendesse. Eu conheço uma história de uma autista que tinha um hiperfoco em dinossauro quando era criança e por conta de estudar muito os dinossauros, ela tinha esse hiperfoco, ela foi estudando as regiões de cada dinossauro e com isso ela acabou desenvolvendo um outro hiperfoco, que foi o hiperfoco em mapas, em regiões, na parte geográfica. Então isso mostra o quanto o autista com esse hiperfoco dele pode acabar indo para outros assuntos e conhecer coisas maiores ou outros assuntos maiores. A minha dica nesse vídeo é isso. Em vez de tentar tirar o autista de dentro do hiperfoco, que é uma das coisas mais difíceis de ser conseguido, introduza os assuntos que você gostaria que o autista aprendesse dentro do hiperfoco dele. Use o próprio hiperfoco dele para ele aprender outras coisas, para ele aprender novos conteúdos. E com isso, podendo até desenvolver outros hiperfocos ou outros assuntos de interesse. A parte positiva do hiperfoco é que com ele nós podemos fazer criações, inovações tecnológicas ou de determinado assunto. As grandes invenções e inovações tecnológicas que foram feitas no mundo foram feitas por pessoas que tinham um hiperfoco naquele assunto. Então, pessoas que ficaram com hiperfoco em um telefone, ou hiperfoco em um carro, ou hiperfoco em alguma coisa, ele chegou, estudou tanto aquilo, foi tão profundo no estudo, que ele conseguiu chegar num determinado momento onde ele pôde criar além daquilo, onde ele pôde inovar. Isso é a parte muito boa do hiperfoco, é que você dá a possibilidade para o autista poder criar, poder desenvolver em cima daquele hiperfoco dele. E com isso vai ajudar não só ele, mas às vezes a humanidade, dependendo do assunto onde ele está criando e inovando. Eu sei que para muitos pais existe uma resistência porque às vezes cansativo ouvir o seu filho falar sempre sobre a mesma coisa. Meu filho só fala sobre carro, meu filho só fala sobre caminhão, eu não aguento mais ouvir ele falando sempre a mesma coisa. Tente, quando conversar com ele sobre o hiperfoco dele, tente buscar que ele caminhos novos para ele caminhar dentro daquele hiperfoco. Então, se ele tem um hiperfoco sobre carros, tente perguntar, você conhece aonde fica a fábrica tal, da marca tal? Tente introduzir novos países para ele ter interesse em outros países, em outras culturas. Com isso ele vai estar ampliando o hiperfoco dele, ele vai estar aprendendo novas coisas e, como eu disse, ele pode chegar a ser criativo em cima desse hiperfoco dele. Por isso, em vez de deixar ele ficar
no hiperfoco tão fechado por conta de falta de pesquisa, dê mais áreas de pesquisa dentro do hiperfoco dele, mostre para ele outros caminhos que ele não está vendo, deixe ele se desenvolver e crescer naquilo, introduza outros assuntos, outras ideias, ensine matemática, ensine geografia, ensine história, ensine outros conteúdos de informações em cima daquele hiperfoco dele, porque isso vai fazer com que ele consiga aprender, desenvolver e crescer na vida. Então meu vídeo de hoje é sobre isso, é sobre a importância do hiperfoco para o autista, o quanto isso faz de diferença para ele poder ter esse conhecimento, ele poder estudar profundamente um assunto, dá uma sensação para ele muito boa de controle, que é uma das coisas que o autista mais busca, é o controle. Então, quanto mais controle ele tem sobre um assunto, mais ele se sente bem. Então, não tente tirar ele do hiperfoco. Quando você tenta tirar ele do hiperfoco, você está tirando o controle dele. Não faça isso. Deixe ele no hiperfoco dele e se interesse pelo hiperfoco dele. Como eu disse, introduza novos assuntos dentro do hiperfoco dele. Isso vai dar mais autonomia para ele, um sentimento mais de segurança de poder te responder coisas, colaborar com você, com a sociedade de uma certa forma, porque aquele assunto de interesse dele está ajudando outras pessoas. Esse é o meu vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que tem me mandado mensagens, que tem comentado, que tem compartilhado. Peço que continue me mandando assuntos, dúvidas, para que eu possa continuar fazendo novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.